O primeiro exercício que eu circulei para fazer era o conjunto 4.1 da página 178. Tá? Então, o primeiro exemplo que está aí, deixa eu parar a projeção, vou projetar, vocês vão confirmar para mim se é este aqui. É este aqui, né? Tá, vamos lá então. Ó, nos exercícios 3 a 12, determine se o conjunto equipado com as operações dadas em um espaço vetorial operações dadas é um espaço vetorial. Para os que não são espaços vetoriais, identifique os axiomas que falham. Eu marquei o 5 e marquei o 7 aqui para a gente fazer. É claro que às vezes o aluno não vai ter condições de indicar todos os axiomas que falham no meu conjunto, mas mostrando um já é suficiente. Então vamos ver o 5 aqui. Ó. Eu vou fazer especificamente o que está da lista, depois vocês pensam mais um pouquinho sobre o exemplo. Ó. O exemplo 5. O conjunto de todos os pares do número real da forma xy com x positivo com as operações padrão de R2. Quais são as operações padrão de R2? São duas operações que a gente tem em R2. São a soma de dois vetores, então se você pegar um vetor em R2, a soma. Então, se você pegar um vetor em R2, né? Um vetor x1, y1, x2, y2, a soma é x1 mais x2, y1 mais y2, e a outra operação é da multiplicação. É essa aqui. Tá? Então, quando ele falar operação padrão dentro de um determinado conjunto, se for em Rn, você já está acostumado como é que é a soma de dois vetores em Rn e o produto em Rn. Tá? Vai aparecer um paper que eu estou escrevendo aqui. Cliquei aqui sem querer. Vocês estão vendo isso que eu escrevi aqui? Eu escrevi em vermelho. Eu não sei se eu estou projetando. Tá, vamos lá então. Qual é o conjunto que está lá em 5? O conjunto que está lá em 5 é o conjunto da forma x e y, né? Então, o conjunto são UV da forma xy, tal que x maior ou igual a zero. Tá? Olha, para ver se é um espaço vetorial, para ele ser um espaço vetorial, tem que ter a seguinte propriedade. Por exemplo, se eu pegar um elemento aqui dentro, o simétrico tem que estar lá dentro. Então, o que é o simétrico? Se eu pegar o x, y pertencente a V, o vetor menos xy também tem que estar em V. Perceba que esse axioma não pode ser satisfeito dentro desse conjunto. Por quê? Por exemplo, ó, pega um vetor aqui dentro, 1, 3. Ele pertence a V, não pertence? 3 está aqui dentro. Por quê? Porque o x é maior ou igual a zero. O x é esse elemento aqui. Mas o simétrico dele não está lá dentro. Qual que é o simétrico dele? O simétrico dele seria o menos 1, menos 3. O simétrico dele é aquele que quando você soma esse com esse tem que dar zero. Porque para ser espaço vetorial, se eu der um elemento lá dentro, o simétrico dentro tem que estar lá dentro. Ó. Isso aqui não pertence a V. Então, esse axioma ele fura. Esse axioma não está sendo satisfeito, ele fura. Está completamente furado. Um outro axioma que ele fura, tá? Para ser um espaço vetorial, se eu der dois elementos lá dentro, eu posso multiplicar isso por qualquer número, ele tem que estar lá dentro. Esse axioma ele fura também. Por quê?
Por exemplo, pode pegar o mesmo número, ó. 1, 3, pertencente a V. Se você pegar o alfa, multiplicar por... Pegar o alfa igual a menos 1. Multiplicar 1, 3, vai dar o que isso aqui? Vai dar menos 1, menos 3. Isso aqui não pertence a V. Por quê? Porque o x está dando negativa. Tanto nesse caso quanto nesse, o x é negativo. E para pertencer a V, o x teria que ser o quê? O x teria que ser positivo. Então, este conjunto de 5 não é um espaço vetorial. Pelo menos 2 axiomas dele não são satisfeitos. Tá? O axioma dado um elemento simétrico está lá dentro. E o axioma de você pegar um elemento, quando você multiplica por um número, por um escalar, ele não está lá dentro. Eu dei um exemplo. Então, quando você quer mostrar que não é um espaço vetorial, basta você... Que não é um espaço vetorial, não. Quando você quer mostrar que uma determinada coisa não satisfaz uma propriedade, o que você faz? Você mostra 2 exemplos, ou um exemplo de que ele não satisfaz. Então, aqui, ó, eu mostrei um exemplo. Eu peguei um elemento genérico qualquer pertencente a V e mostrei com esse elemento genérico pertencente a V, ele não tem o simétrico. Então, ele já não satisfaz o axioma de ter elemento simétrico. E o outro axioma que ele não satisfaz é quando você multiplica por um elemento qualquer. Então, também estou dando um exemplo aí. É claro que você pode pegar qualquer outro exemplo para verificar, né? Você pega um elemento que pertence a V e você mostra quando você multiplica por qualquer número negativo, esse elemento aqui não pode pertencer a V, tá? Aí o 7. O 7. O 7 também não vai ser um espaço vetorial. O que muda nesse 7 aqui? Você está vendo que o 7 ele é o R3, só que na multiplicação ele está utilizando uma forma diferente de multiplicação. Então, quando você pega o elemento A, X, Y, Z, você está fazendo A vezes X, Y, Z, está dando o quê? A ao quadrado X, A ao quadrado Y, A ao quadrado Z. Tá certo? Então, vou só colocar aqui o que é diferente na multiplicação. Então, o 7. O 7. Então, o 7 é a soma padrão que você está acostumado. Então, você vai pegar x1, y1 e z1, mais um x2, y2 e z2. Quando você soma, vai ficar o quê? Ó, x1 mais y1, x2 mais y2, z1 mais z2. Com certeza, se você for procurar qualquer um dos axiomas que envolvem soma, esse vai satisfazer. Mas o da multiplicação, ó, a multiplicação, se você pegar um elemento e multiplicar por um número, olha o que ele faz. Ele está fazendo a ao quadrado x, ao quadrado y, ao quadrado z. Qual axioma que você, em geral, vai verificar que o negócio não vai funcionar, ele não vai servir? Por exemplo, esse axioma aqui não vai servir, ó. Lembra para ser espaço vetorial? Quando você pega A mais B vezes um vetor V, isso aqui tem que ser A vezes V mais B vezes V. Tá certo? Ou seja, tem que valer a distributividade. Este aqui não satisfaz a distributividade. Quer ver? Ó? Pega para você ver, ó, A mais B vezes X, Y, Z. Por definição, isso aqui é o quê? Ó, você vai pegar o número que está aqui e elevar ao quadrado. Então, vai ficar ó, A mais B elevado ao quadrado X. A mais B elevado ao quadrado Y. A mais B elevado ao quadrado Z. Isso aqui é definição da multiplicação. Quando você pega um número que está aqui, você eleva ao quadrado vezes a primeira coordenada, eleva ele ao quadrado vezes a segunda coordenada, eleva ao quadrado vezes a terceira coordenada. Aqui o número que eu estou colocando é A mais B. Então vai ficar A mais B vezes a primeira coordenada, mais A mais B vezes a segunda coordenada, A mais B vezes a terceira coordenada. Abre aí para você ver o que vai dar isso aí. Vai ficar A ao quadrado mais
2ab mais b ao quadrado x. Mesma coisa aqui, ó, ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado y ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado z. E a gente pode escrever isso aqui assim, como a ao quadrado x ao quadrado y ao quadrado z mais 2ab x, 2abx não, o 2 não pode tirar para fora, é 2abx, 2aby, 2abz, mais b ao quadrado x, b ao quadrado y, b ao quadrado z, não é isso? Ó? Só olhar aí, eu só peguei o que estava em cima e eu abri aqui embaixo. Então eu peguei tudo que tinha ao quadrado aqui, escrevi desse jeito, ó, tô juntando, ó, x vezes ao quadrado tá aqui, ao quadrado vezes y, z ao quadrado vezes z, coloquei todo mundo que tem a nesse primeiro fator. Tinha o próximo é 2ab, 2ab, 2ab vezes x, y, z, tá aqui, ó. E o outro ficou b ao quadrado, x, b ao quadrado y, b ao quadrado z, que tá aqui. Quem que é isso aqui por definição? Isso por definição é a, x, y, z. Quem é isso aqui por definição? b, x, y, z. Você está vendo que sobra mais esse termo aqui? Ó? Tá vendo que sobrou mais esse termo aqui? Esse aqui é AXY. Esse aqui é BXY. Mas sobra esse termo. Então, A mais B, X, Y, Z, tá dando isso aqui, ele não é igual a AXYZ mais BXYZ. Sobra mais esse pedaço desse termo aqui, tá? Então, ele não satisfaz esse axioma. Ó. Esse axioma aqui, ele é furado para este exemplo aqui, ó. Não satisfaz. Tem mais outro axioma que ele não satisfaz naquele exemplo? Assim, de cabeça, eu acho que não. Os outros todos ele satisfaz, mas esse aqui ele não satisfaz, tá? Então, o 7 ele não vai ser espaço vetorial porque ele não vai satisfazer esse axioma. Vamos ver qual que é o outro ali. O 12. O 12 é espaço vetorial, tá? Por que o 12 é espaço vetorial? Porque o 12 nada mais é do que a soma normal dos polinômios. Porque quando você pega dois polinômios, você soma exatamente do jeito que está aqui, é grau a grau. Então vai ficar A0 mais B0, A1 mais B1, tira em x. E quando você multiplica um polinômio por uma constante k aqui, um número k qualquer, vai ficar K-A0 mais K-A1. Então, esse aqui é um espaço vetorial com a soma usual de polinômios. Então, ele satisfaz todas as propriedades dos polinômios. Então, aqui não tem diferença nenhuma de um polinômio. Isso aqui é o espaço P1 dos polinômios de grau até 1. Tá? Mas o 7 não é subespaço, não é espaço vetorial, porque você está dando uma multiplicação diferente da multiplicação que é, e o 5 não é espaço vetorial, porque você está pegando o elemento que, quando você vai tentar verificar se a soma está lá dentro, bom, a soma não, se o simétrico está lá dentro, o simétrico não está, e quando você multiplica por um número negativo, ele também não está. Então, o 5 ele não é espaço vetorial, o 7 não é, mas o 12 é. Tá? Então, o 12 vai satisfazer todos os axiomas. Se você quiser verificar, você vai verificar que ele vai satisfazer todos os axiomas, ou pode dizer que ele é o espaço dos polinômios P1, de grau no máximo 1. Bom, o próximo aí
para a gente discutir é sobre se são ou não subespaços vetoriais, tá? Então, por exemplo, o 3, né? Eu dei só o 3 como exemplo. Então, teórico foi aqueles 3 exemplos lá, mais este aqui. O resto depois é só fazer conta, não tem nada de teórico aí. Mas eu vou fazer um exemplo para vocês de cada um desses, do 7, do 11 e o que tem mais à frente aí, e depois vocês tentam fazer. Ó, use o teorema 421, eu nem sei qual é o teorema desse, para determinar quais são os seguintes subespaços de P3, tá? Bom, eu vou verificar diretamente pela definição de subespaço vetorial, tá? Então, quando que um conjunto ele é um subespaço vetorial? Ele vai ser um subespaço vetorial se satisfaz a seguinte coisa, olha, se dado dois elementos dentro do conjunto, a soma está lá dentro e a multiplicação por um escalar também vai estar lá dentro, tá certo? Então, vou pegar o primeiro aqui, ó. Então, a letra A, todos os polinômios da forma A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo com o A0 igual a zero. Deixa eu colocar aqui. Então, são assim, né? A letra A é assim, ó. A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo com A0 igual a zero, tá? Eu quero verificar se esse conjunto definido por esses elementos, vamos chamar esse conjunto de V, tá? Então, isso aqui vai ser V. Eu quero verificar se esse conjunto aqui, ele é um subespaço vetorial. O que eu tenho que fazer para verificar que ele é um subespaço vetorial? Primeiro, eu tenho que pegar dois elementos aqui dentro, tenho que mostrar que a soma está lá dentro, e eu tenho que pegar um elemento lá dentro e multiplicar por um escalar que está lá dentro. Como é que é um elemento daqui de dentro? Ó, um elemento daqui de dentro tem esta forma, só que o A0 é igual a zero. Então, a gente já pode colocar, né? Então, um elemento aqui, ó, um V pertencente a esse espaço, ele vai ter a forma, ele vai ter a forma A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo. E um outro elemento ele vai ter o quê? Um W, ele vai ser um B, né? B1x mais B2x quadrado mais B3x ao cubo. Certo? Você fala, professor, cadê o A0? Não tem, porque o A0 não é zero. Se eu pegar dois elementos aqui dentro, eles não vão ter a forma genérica assim, ó, o A0 dele é zero. Soma para você ver o que vai acontecer quando você somar. O V mais W vai ficar o quê? O que dá a soma aqui? Vai ficar A1 mais B1x mais A2 mais B2x quadrado mais A3 mais B3x ao cubo, não é isso? O A0 continua dando zero, ou seja, tem um elemento linear aqui? Não tem. Então, o A0 está dando zero? Tá. Então, esse elemento está onde? Ele está dentro desse espaço V, porque o elemento linear dele não tem. Então, isso aqui pertence a V, pois o elemento constante, né, é zero, como no espaço V. E ele tem que verificar o quê? Então, ele tem que verificar que a soma está lá dentro. E eu tenho que verificar que a multiplicação dele por um escalar também vai estar lá dentro. Então, se você pegar um alfa vezes V, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar alfa A1x mais alfa A2x quadrado mais alfa A3x ao cubo. Tem o A0 aqui, ou seja, o elemento constante? Não tem. Como no caso anterior, ele não tem esse elemento que não multiplica o x, né? Aqui está multiplicando o x, aqui x quadrado e x ao cubo. Então, isso aqui também pertence a V, tá? Então, V
é subespaço vetorial. Tá? Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei o elemento, defini o conjunto pela propriedade dele e verifiquei que quando eu somava os dois elementos, ainda ele satisfazia a mesma propriedade. Ó. Eu peguei dois elementos aqui dentro. Qual era a propriedade desses dois elementos? O A0 era 0, ou seja, o número sozinho aqui não tem. Somei e ele continuou dando um elemento que ainda pertence a V, ou seja, não tem o elemento sozinho. Ou está multiplicando um x, ou x quadrado, ou x ao cubo. A mesma coisa quando eu multipliquei por um escalar. O B. A0 mais A1 mais A2x ao quadrado mais A3 x ao cubo com A0 mais A1 mais A2 mais A3 igual a 0. Tá? Então, a letra B, eu vou chamar de W, né? Então, A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo, tal que A0 mais A1 mais A2 mais A3 é igual a 0. Ó. Olha o que define a propriedade de um elemento estar em W. Vou pegar um polinômio desta forma aqui, mas quando você somar A0 mais A1 mais A2 mais A3 vai dar 0. Por exemplo, um exemplo de um elemento que está lá dentro. Se eu pegar o elemento 0, 0, 0, 0 está aqui dentro. O 0, 0, 0, 0 está aqui dentro. Então, sempre que o 0, 0, 0 estiver dentro do conjunto, não é garantia, mas é um indício que o conjunto está querendo ser um subespaço vetorial. Se o 0 não estiver lá dentro, então ele não é subespaço vetorial. Por exemplo, se o A0 mais A1 mais A2 mais A3 fosse igual a 1, ele não seria um subespaço vetorial. Por quê? Porque o elemento 0, 0, 0 não estaria lá dentro. Ele tem que estar lá dentro. Mas como é que a gente mostra que é subespaço vetorial? Eu vou pegar dois elementos aqui dentro. Ó, vou pegar um V que tem essa forma aqui. Qual a propriedade que vai ter? Esse aqui eu guardo porque é a propriedade, né? O elemento é esse aqui. Esse aqui é a propriedade do elemento. E um outro elemento W. Qual a propriedade do elemento W? A propriedade é que B0 mais B1 mais B2 mais B3 tem que dar 0, né? Por definição de estar dentro desse conjunto aqui. Eu tenho que mostrar que quando eu somo os dois, a soma vai ter que satisfazer essa propriedade aqui. Vamos somar? Então, quando você soma, vai dar o quê? Vai ficar A0 mais B0, não é isso? Mais A1 mais B1 mais A2 mais B2 mais A3 mais B3, certo? Fica desse jeito aí. O que a gente tem? O que é A0 mais B0, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Isso aqui, para pertencer ao conjunto W, isso aqui teria que dar 0. A pergunta é, dá 0? Dá, por quê? Como é que você pode abrir essa soma aqui? Você pode pegar A0 mais A1 mais A2 mais A3. Você pode escrever desse jeito aqui, né? Mais B0, B1, B2, B3. O que é A0 mais A1 mais A2 mais A3? Isso aqui é 0. Isso aqui dá quanto? 0 também. Portanto, a soma está dando 0. E esse elemento V aqui, ó, então, V mais W pertence ao conjunto W. Tá? E aí faz a mesma coisa com o alfa vezes V. Ó, faz a mesma coisa para vocês verem. Qual que é a diferença desse pro
para esse que está aqui? Nada, né? Porque quando você pegar o alfa vezes v, vai ficar alfa 0 mais alfa 1, x, né? Mais alfa A2, x quadrado, mais alfa A3, x ao cubo. Perceba que o número alfa A0 mais alfa A1 mais alfa A2 mais alfa A3, você pode escrever ele assim, como alfa A0 mais A1 mais A2 mais A3. Isso aqui dá quanto a soma? Por definição, é zero. Então, alfa vezes zero dá zero, portanto, isso aqui está dando zero, olha. Se isso aqui dá zero, quer dizer que este elemento pertence a quem? Pertence a W. Por quê? Qualquer elemento de W tem qual propriedade? A propriedade que quando você soma os coeficientes, ele está dando zero. Então, portanto, isso dá nulo, dá zero também. Então, W é subespaço. O C não é subespaço vetorial. Por quê? Isso eu não vou nem fazer, já vou fazer um comentário direto. Por que que ele não é subespaço vetorial? Pelo seguinte, olha, os coeficientes só podem ser inteiros. Para ser um espaço vetorial, você pode multiplicar qualquer elemento do seu espaço vetorial com qualquer número e ele tinha que continuar lá dentro. Por exemplo, você pega um elemento, um número aqui que é inteiro, multiplica por raiz de 2. Certeza absoluta, se você pega um número inteiro e multiplica por raiz de 2, ele não vai ser mais um número inteiro. Então, o polinômio da forma A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo vezes raiz de 2, ele não pertence ao conjunto original, porque você não vai ter mais A0, A1 e A2 números inteiros. Então, portanto, ele não é espaço vetorial. Estou dando um exemplo só, raiz de 2. Multiplicar por raiz de 3, de qualquer outra coisa, também aconteceria a mesma coisa. A letra D, todos os polinômios da forma A0 mais A1x, em que A0 e A1 são números reais. Sim, esse é um subespaço vetorial. Por quê? Porque isso aí é o próprio P1, tá? O polinômio de grau no máximo 1, tá? Então, quando você tem... isso aqui é o mais simples de todos, né? Porque quando você pega dois elementos aqui, você soma, ele vai continuar sendo formado por números reais, e quando você multiplica ele por um escalar, vai continuar sendo um número real. Tá? Estou correndo aqui para poder fazer mais exemplos aí. O 7. Quais dos seguintes são combinações lineares? Isso eu já fiz algumas vezes, que é o seguinte. Como é que a gente verifica que um conjunto é ou não combinação linear dos outros vetores? Olha, eu quero mostrar que o A, o B, o C, o D é combinação linear disso aqui. Então, ele vai ser combinação linear. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Ó, o vetor U é igual a 0, menos 2 e 2. E o vetor V é igual a 3, 1, 3 e menos 1. Quando que um vetor é combinação linear desses aqui? Quando o vetor pode ser escrito da seguinte forma, né? Então, o vetor, são 3, né? O vetor 2, 2, 2 é combinação linear se esse sistema aqui tiver solução, ó. Se esse sistema tiver solução, Ou seja,
Como é que dá essa equação aí? Vai ficar assim, né? Vai ficar 0 mais b menos 2a mais 3b, 2a menos b. Então, o sistema vai ficar assim, vai ficar... Agora a gente iguala, né? A gente vai ter que b igual a 2, menos 2a mais 3b igual a 2, 2a menos b igual a 2. Se esse sistema aqui tiver solução, então é combinação linear. Se não tiver solução, quer dizer que não é combinação linear. Aqui dá para a gente resolver, inclusive, né? Ó, o b igual a 2, vamos ver quanto que dá o a. O a daria menos 2, a mais 3 vezes 2 igual a 2, ou seja, menos 2 2 vezes 3 dá 6, passa para lá, vai dar menos 4, a daria 2. Aí você fala, professor, e a terceira equação? A terceira equação tem que ser satisfeita também. Então você tem que substituir o valor aqui, isso aqui tem que dar uma identidade verdadeira, ou seja, o lado esquerdo tem que dar 2, o lado direito dá 2 também. Ou para resolver esse sistema aqui, lembra o que você faz? Você coloca na matriz na forma escalonada, escalona a matriz e aí resolve o sistema linear associado. Mas aqui estava muito fácil de resolver, eu nem coloquei na forma da matriz escalonada. Então vai ficar 2. O A vai dar 2, né? Menos o B dá 2. Então vai dar 4 menos 2, que é 2. Ok, então isso aqui é satisfeito, ó. Tá ok. Porque o lado direito está dando 2, 2 igual a 2. Então tá ok. Então quer dizer que o sistema tem solução. Como o sistema tem solução, então isso aqui é combinação linear disso aqui. Na verdade, você está escrevendo o que? Isso como 2, 0, menos 2, 2, mais 2, 1, 3, menos 1. Tá? Aí faz a mesma coisa para a letra B, C e D. Então você vê se você consegue montar o sistema para verificar se são ou não combinação linear. O 11 é para verificar se os vetores geram R3. Como é que você verifica se um conjunto de vetores gera outro conjunto? Lembra que você faz? Você vai pegar o vetor, vai colocar ele na forma coluna e vai verificar se a sua matriz ela vai ter o número. Quando você aplicar a eliminação gaussiana, você vai ver se o número de linhas não nulas será igual ao espaço de dimensão que você quer. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando a quantidade de vetores é exatamente igual à dimensão do espaço, lembra aquela história de dimensão? Quando a quantidade de vetores é igual à dimensão do espaço, tem uma forma mais simples. Você constrói a matriz e aí calcula o determinante. Se o determinante for diferente de zero, então gera o espaço R3. Então aqui você pode fazer desse jeito, a letra A, você constrói a matriz. A letra B também, ó, você constrói a matriz e calcula o determinante. A letra C e D não. Na letra C e na letra D, o que você faz? Você vai ter uma matriz agora que vão ter, como é que se diz? 4 colunas, né? Então vai ficar primeira, segunda, terceira e quarta. Aí o que você faz? Você aplica a eliminação gaussiana. Se ao aplicar a eliminação gaussiana você encontrar uma matriz que vão ter exatamente 3 linhas não nulas, tá? Tanto em C quanto em D, se você tiver 3 linhas não nulas, quer dizer que gera o R3. Se ao aplicar a eliminação gaussiana você encontrar 2 ou uma linha não nula só, o resto anular todo, então quer dizer que não gera o R3, tá? Que mais aí? Eu acho que era só mais esse aqui, né?
Ah, tá. Agora o 3, né? Esse aqui era para verificar se o conjunto é linearmente dependente ou linearmente independente. Bom, quando que dois vetores são linearmente dependentes? Quando um é múltiplo do outro. Então, se esse vetor for múltiplo deste aqui, quando só tem dois, tá? Dois vetores. Quando um vetor for múltiplo do outro, é linearmente dependente. Quando não for múltiplo do outro, é linearmente independente. Então, claramente, a letra A, os dois vetores não são múltiplos um do outro. Então, esse aqui forma um conjunto linearmente independente. A letra C também é. Não é múltiplo um do outro, tá? Agora, a letra B. Quando que a gente verifica que um conjunto de três vetores com três coordenadas são ou não linearmente dependente ou linearmente independente? Nesse caso é fácil da gente verificar, porque como tem três elementos com três coordenadas, o que a gente faz? A gente coloca na matriz, calcula o determinante. Se o determinante for igual a zero, é linearmente dependente. Então vai ter um dos vetores que é combinação linear de dos outros dois vetores. Então é linearmente dependente. Se o determinante der diferente de zero, é linearmente independente. Então, no caso em que você tem exatamente o número de vetores igual ao número de coordenadas dos vetores, aqui ó, quantas coordenadas tem os vetores? 3. Quantos vetores você tem? 3 também. Então, a forma mais fácil de fazer é colocar no matriz e calcula o determinante. Tá? Neste caso, em que a gente tem dois, o que a gente faz? A gente só verifica se um é múltiplo do outro. E aí, no caso em que você tem 4, lembra que tem um resultado lá que garante o seguinte, olha, se você tem mais vetores do que a dimensão do espaço, que é o caso, olha aqui, ó, qual a dimensão do espaço? É 3. O espaço gerado por esses vetores só pode ser 3, porque só tem 3 coordenadas. Então, se você tem mais vetores que o espaço gerado, então o conjunto é linearmente dependente, tá certo? Então esse é linearmente dependente, esses são linearmente independentes, esse aqui vai ter que colocar na matriz e fazer o cálculo. E a mesma coisa, é o último exemplo aí, deu para comentar todos. O último exemplo aí, o quarto, que era para fazer o quê? Era para identificar se são ou não linearmente dependentes o conjunto. Olha, você fala, professor, aqui é polinômio. Lembra que a gente faz no caso de polinômio? A gente consegue também construir uma matriz. A gente também consegue construir a matriz. Ó, no caso que é 2 só é moleza, só olhar se um é múltiplo do outro. Ó, claramente não é, né? Esse aqui não é múltiplo desse, porque aqui tem um elemento linear, é x, linear, aqui nem tem esse elemento linear. Então esse aqui não é múltiplo. Mas, por exemplo, se você tiver, aqui tem 1, 2, 3, aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui tenho 1, 2, 3, 4, em dimensão 3, né? Porque lembra, a dimensão do polinômio é no máximo não, ela é igual o grau, né? No máximo, que é 2, então é no máximo 3 a dimensão do espaço. E eu tenho 4 vetores, então esse aqui com certeza já é linearmente dependente. Se você tiver mais vetores do que a dimensão do espaço, é linearmente dependente. Mas se você, por exemplo, nesse caso do polinômio, lembra o que eu fiz ali? Eu pego o polinômio e escrevo o polinômio assim, né? Vou pegar um polinômio aqui, vamos lá. 2 menos x mais 4x quadrado. O outro é 3 mais 6x mais 2x quadrado. E o outro 2 mais 10x mais 4x quadrado. O que a gente pode fazer? A gente pode escrever isso na forma de matriz. Ó, grau 0, grau 1, grau 2. Então pega o primeiro, ó, 2 menos 1 e 4. 2 é 1 grau 0, menos 1 é o grau 1 e 4
é o grau 2, é o último. O segundo, 3, 6 e 2, o último, 2, 10 menos 4. E calculo o determinante dessa matriz. Se o determinante da matriz for diferente de zero, então é linearmente independente. Se o determinante for zero, então é linearmente dependente. E faça a mesma coisa com o outro que está lá. Ó, moleza, discutimos todos os exercícios. Quer dizer, eu discuti aqui, né? Ninguém falou nada, mas eu passei por todos. Diga. Nesse daí não vale aquela regra lá de número de linhas não nulas com os colunas, não vale? Vale também, você pode fazer desse jeito também. Você pode aplicar a eliminação gaussiana e encontrar um número de linhas não nulas, também vale. É a mesma coisa, calculando o determinante ou pela eliminação gaussiana, dá na mesma. Se você quiser aplicar a eliminação gaussiana, também pode. Se o número de linhas não nulas for igual à dimensão do espaço, né? No caso, você aplica a eliminação gaussiana aqui, né? Aí você aplica a eliminação gaussiana, encontra a sua matriz com todos os elementos da diagonal principal diferente de zero, então é linearmente independente. Então você pode fazer os dois processos, ou calcular o determinante ou aplicar a eliminação gaussiana. A vantagem da eliminação gaussiana é que dá para você usar em matrizes que não são quadradas. Na eliminação. Igual na letra B. Se der, por exemplo, três linhas não nulas e ele é R2, P2 tá pedindo, então ele é independente. Na letra D já é dependente. Por que eu sei que é dependente? Porque eu tenho 4 vetores e o P2 tem dimensão 3. Então, sempre que você tiver. Isso aqui você não precisa nem fazer contas, já pode usar essa afirmação. Quando você tem mais vetores do que a dimensão do seu espaço, então o conjunto já é linearmente dependente. Mas usando eliminação gaussiana também você consegue fazer isso, tá? Então, fazendo eliminação gaussiana, você chegaria à conclusão que você teria como é que é? O número de linhas não nulas, ele é menor que o número de colunas, né? Não tem um lá que é linearmente dependente, vai ser linearmente independente se o número de linhas não nulas for igual ao número de colunas, para ser linearmente independente. Eu acho que é isso mesmo. Isso. Nesse caso, o número de colunas já é 4, o número de linhas é no máximo 3, tá? Então você não precisaria nem começar a aplicar a eliminação gaussiana. Mas você pode já usar o argumento, ó. Se você tiver mais vetores que a dimensão do espaço, já é linearmente dependente. Tá? Então isso já ajuda na hora de você garantir a ser ou não linearmente dependente.